meus amores, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Então, hoje... Hoje eu vou falar a respeito daquele vídeo misterioso que eu tenho falado com vocês no Instagram. E assim, eu orei a Deus e perguntei se era isso mesmo, porque quando a gente fala da palavra de Deus, a gente tende a receber críticas e é sempre um bafafá, né? Falar de Deus, mas a palavra de Deus diz que seremos perseguidos, então estou aqui para falar com vocês. Deus confirmou meu coração e eu também estudei, né? Como eu falei para vocês, eu estudei acerca disso para falar não somente o que Deus falou no meu coração, mas também mostrar na Bíblia sobre isso. Primeiramente, queria contar para vocês um pequeno testemunho, né? Que tem um pouco a ver com isso, quer dizer, tem total a ver com o que eu vou falar com vocês. Para quem me conhece, já me acompanha há algum tempo, sabe, né? Os mais próximos principalmente, sabem que eu sempre fui uma menina, né, da igreja. Eu praticamente fui criada. Eu, meus pais, minha família, nós entramos para a igreja, nós nos convertemos quando eu tinha 6 anos. E desde então eu sempre vivi na obra, né? Eu cantava, eu pregava, eu participava do conjunto de coreografia, de teatro. Eu sempre fui uma menina muito envolvida com a obra de Deus. Eu desde criança já saía para evangelizar e afins. Sempre fui uma menina assim muito envolvida com a obra de Deus. Ganhei almas para Jesus. Enfim, realizei algumas obras, né, dentro da casa de Deus, conforme Deus me direcionava. Para honra e glória do Senhor, porque eu não sou digna de absolutamente nada. Enfim, eu cresci, né? Aí aconteceram vários problemas que não vem ao caso falar sobre isso hoje, mas para quem já me acompanha no Instagram e no Facebook sabe, né? Que é a depressão e as coisas que me levaram a ter essa depressão. Ano passado, no final do ano passado, 2020, eu estava passando por muitos problemas, sabe? Por muitas coisas. E eu estava enfraquecendo espiritualmente conforme o tempo foi passando. E com isso eu acabei me desviando dos caminhos do Senhor pela primeira vez. Acabei me desviando dos caminhos do Senhor. E eu continuei indo à igreja com meus pais, mas eu comecei ali a fazer coisas que aos olhos do Pai não convém que façamos, né? Enfim, fiquei por volta de 3 meses ou 2 meses afastada. E teve um determinado dia que eu já não, assim, a minha mente já não estava de acordo com aquilo que eu estava vivendo, sabe? Quando uma pessoa ela vive na presença do Senhor, quando ela se afasta, ela sente saudade de estar perto do Pai. Porque de qualquer forma a gente acaba se afastando de Deus, né? E teve um dia que eu cheguei na igreja dos meus pais e eu me ajoelhei e orei. Eu falei, Senhor, eu não aceito mais viver assim, eu não quero mais viver assim. E eu peço que o Senhor me dê uma resposta, que o Senhor fale comigo. E o culto inteiro parece que foi direcionado pra mim, sabe? Sabe quando você sente que é Deus falando com você e parece que o culto inteiro foi pra mim. Porque o culto inteiro foi falado coisas que eu havia pedindo resposta a Deus. E uma dessas coisas foi falada sobre a ovelha perdida e o filho pródigo. E aquilo assim, tocou no meu coração profundamente. Falei assim, hoje. E ali eu levantei as minhas mãos e aceitei a Jesus novamente. E a partir dali, muitas coisas que o Senhor havia prometido na minha vida foi concretizado. E o que eu quero falar a respeito é exatamente sobre isso, sobre o filho pródigo. E eu já contei assim mais ou menos um pouco do meu testemunho. E eu vou dar continuidade a vocês no texto base. Então a referência bíblica que nós vamos usar hoje é em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32, que fala sobre a parábola do filho pródigo. Esse vai ser o nosso texto base. Então é uma passagem assim, muito conhecida, é uma parábola muito conhecida, mas eu quero falar aqui rapidamente, resumidamente, para quem ainda não conhece, que é quando Jesus fala sobre o filho pródigo. O que é o filho pródigo, primeiramente? Eu vou aqui, já escrevi aqui para vocês. Filho pródigo é aquele que retorna à casa dos pais após um longo período tendo levado a vida extravagante, repleta de esbanjamentos e desperdícios, que é o que a parábola diz. A parábola se trata de um filho mais novo, que ele vive na casa do pai, vive na presença do pai, mas em um determinado momento ele quer viver as coisas do mundo. Então ele pede ao pai a sua herança,
O pai lhe concede essa herança e ele sai da casa do pai e ele vai viver as coisas do mundo. Então, ele se vê ali no mundo, né, onde ele tem total liberdade de fazer o que ele quer. Então, ele gasta toda a sua herança trazendo para os dias de hoje, assim, com mulheres, né, trazendo para os dias de hoje, veja bem. Com mulheres, drogas, bebidas, vícios, mulheres e tudo isso que o mundo tem para nos oferecer, que aos nossos olhos carnais são, assim, de total satisfação. Mas tem determinado momento em que toda a sua herança acaba, todo o seu dinheiro acaba. E é o que acontece quando estamos longe do Pai. Tudo aquilo que vivemos nesse mundo acaba. A alegria acabou, os amigos foram embora. Então ele se vê ali num estado de miséria, realmente. Porque teve um determinado momento em que ele desejou comer a comida dos porcos. E então vem à sua cabeça uma lembrança da casa de seu pai, em que ele pensa e fala, poxa, os servos do meu pai comem melhor do que eu, se vestem melhor do que eu estou me vestindo e tem um lar na qual eu agora não tenho. Então ele pensa na sua cabeça, eu vou voltar à casa do meu pai e vou pedir para ele me ter como servo, como um de seus servos. Veja bem, ele não queria nada, riqueza, não, ele queria como servo, queria que seu pai o aceitasse como servo. E aí ele retorna e de longe seu pai o avista e seu pai fica feliz, ele fica contente. E aí ele pede para trazerem roupas novas, pega um anel e coloca no dedo do filho, sapatos novos, e enfim, faz uma festa e tal. E o filho mais velho, que não havia saído da casa do seu pai, veja bem, o filho mais velho, ele tinha um irmão mais velho, né, no caso, ele questiona o pai, ele fala, poxa, o senhor nunca me matou um bezerro para eu festejar com os meus amigos e etc. E o pai, né, fala, o seu irmão que havia saído de casa, né, que usando as minhas palavras, que havia ido embora, retornou para casa. E tudo isso que tá aqui, tudo que você vê é seu, entende? E essa é E essa é a história que Jesus conta, né? Eu dei uma resumida ali falando um pouco com as minhas palavras. E agora nós vamos entrar num assunto assim que eu realmente quero falar. Então vamos lá. Eu escrevi aqui algumas coisas pra eu não perder tempo, né? Abrindo a Bíblia e ter que ficar procurando palavras pra falar. Primeiramente, primeiro tópico assim. O que o filho pródigo perdeu? Como já foi falado, né? Ele perdeu toda a sua herança. Toda aquela herança que ele tinha pedido a seu pai, ele perdeu. Ele gastou com as coisas do mundo. Ele perdeu tudo. Menos, veja bem, ele perdeu tudo menos o pai. Ele perdeu tudo menos o pai. Mais pra frente vocês vão entender. Por que o pai do filho pródigo não foi atrás dele? Assim, se o meu filho saísse de casa, eu obviamente poderia pensar, poxa, meu filho deve estar passando necessidades, etc. É o que diz aqui. O pai sabia que o filho poderia estar sofrendo ou vivendo na miséria, mas ele permitiu que o filho passasse pelas consequências de suas próprias escolhas. Ou seja, ele escolheu sair da casa do pai. Então o pai quis que ele vivesse as consequências daquilo. Que é aqui que está escrito em 1 João, capítulo 1, do versículo 8 ao 9. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. O que quer dizer com isso? Quando o filho ele resolve sair da casa de seu pai, ele vai viver as coisas do mundo. E quando ele bate aquele arrependimento, que ele vai ao pai pedindo para ser servo, é o que diz aqui. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas quando nós confessamos, Deus ele é fiel e justo e gracioso para conosco, para perdoar todos os nossos pecados e nos limpar de toda injustiça. Que é o que aconteceu na história, entendeu? O pai em nenhum momento, ele falou assim, vai, volta de onde você veio e você quis a sua herança, já dei a sua parte e o problema é seu. Você quis sair, você vai ficar lá. De forma alguma, em nenhum momento isso aconteceu. Muito pelo contrário, o pai ficou feliz pelo retorno do seu filho. A próxima pergunta é, o que aprendemos com o irmão mais velho, no caso do filho pródigo?
nos mostra uma postura egoísta. Ao invés de se alegrar com a volta do seu irmão que havia abandonado a família e se entregado aos prazeres do mundo, ele prefere questionar a felicidade de seu pai, que é o que acontece hoje em dia. Quando um irmão nosso da igreja se afasta, nós temos, assim, mesmo que por impulso, sabe? A gente tem esse julgamento, sabe? De falar, poxa, saiu da igreja. Ou então se afastou, né? Então a gente tende a julgar as pessoas por isso, por ter se afastado e entrado, assim, em caminhos que não são os caminhos de Deus. Então isso mostra de uma forma egoísta, porque em vez de nos alegrarmos, porque o Senhor se alegra quando retornamos, quando reconhecemos os nossos pecados e retornamos para a casa do Pai. E em vez da gente se alegrar junto, a gente tende a julgar. Isso é uma forma muito egoísta de receber, porque isso mostra totalmente o contrário dos mandamentos de Deus, que é o quê? Amar o nosso próximo. Assim, eu separei umas partes aqui bem importantes que fala sobre o que significa a roupa, né? Que o pai dá para o filho quando ele retorna para casa. O apóstolo Paulo, ele fez referência ao velho e ao novo homem. E disse que se nós despedíssemos do homem velho, são roupas novas que Deus nos dá. Simbolicamente, o pai ele responde que vai ser chamado de filho. Ai, gente, isso é muito profundo, Porque quando a gente se afasta, a pessoa que se afasta, ela fica envergonhada de levantar as mãos para os céus e falar que quer esse Jesus novamente, quer servir a Deus novamente dignamente. Por quê? Por causa desses maus olhados que os próprios da igreja têm, sabe? E eles querem voltar como servo, mas isso não é o que Deus quer. Deus está falando, ei, você ainda continua sendo meu filho. Filho uma vez, sempre filho. Quem é pai, quem é mãe vai entender isso, que não importa o que o filho faça, ele sempre vai continuar sendo seu filho, ele sempre vai amar. Então não pense que você é servo só porque por um momento você se afastou dos caminhos do Senhor. Deus está dizendo, você ainda é o meu filho, eu quero te fazer filho, eu quero que você continue sendo o meu filho. Então essa parte assim que, sabe, mexe muito comigo, porque a gente às vezes retorna e pelas obras que a gente viveu antes, a gente quer ficar ali no nosso canto, sabe, nos escondendo, meio que se esquivando, né, das coisas que Deus tem para nos oferecer, mas não, a gente continua sendo filho, sabe, a gente não tem que se esconder. E isso é meio complicado porque os nossos irmãos, eles não recebem a gente bem, e eles têm espírito de servo, mas Deus diz, tudo que está aqui é seu. É nosso, Deus nos deu, Deus nos adotou e Ele nos tem como filho. E o anel no dedo devolvido significa autoridade reconquistada. Ou seja, toda a herança que ele havia perdido, Deus esquece, sabe? É como se, assim, se Deus esquecesse tudo e o Pai o devolveu novamente. Tudo o que ele havia perdido, toda a sua herança, Deus devolveu novamente. Então, tudo aquilo que Deus tem planejado para nós, que Deus havia planejado para nós e que Deus deu às nossas mãos para fazermos, se a gente se afastou e retornou para a casa do Pai, não quer dizer que está acabado. Deus ainda quer realizar as suas obras, Deus ainda quer te usar poderosamente com autoridade, não importa o que você fez, não importa o que você perdeu, Deus está dizendo, mais uma vez, você ainda é meu filho e eu ainda quero continuar te usando. Então o que eu quero dizer com isso tudo aqui por mais que você, por algum momento da sua vida, tenha se desviado, não pense que tudo que você viveu antes foi mentira, ou não foi de verdade. Foi sim, Deus te usou sim, você realizou as obras sim, com amor, você conheceu o amor de Deus. Só que, assim, Deus permite passar por determinadas coisas que acabam nos levando a isso. E por um momento da nossa vida, sempre, todos, sem exceção, por algum momento de sua vida, de sua caminhada, ele vai ter um desânimo, sabe? Porque não é fácil. Nós temos lutas, nós temos... todo dia que matar um leão, nós temos que lutar contra a nossa carne e por todas as outras coisas pessoais e carnais e espirituais que vivemos, nós desanimamos por um momento. E talvez esse desânimo possa levar-nos, a nos desviar. Isso é uma escolha nossa. Deus não quer isso para nós porque Deus quer que estejamos ao lado dele bem pertinho sempre.
mais acontece esse desvio. E nesse desvio, como todo o processo que o filho pródigo passou na miséria, querer comer comida dos porcos, nós também vivemos isso. Ou seja, Deus quebra a gente todinho e faz um vaso novo. Entendeu? O que eu quero dizer com vocês é: não desanimes, não pense que você é servo, Deus te quer como filho, Deus te ama da mesma forma. E eu creio que todo esse processo que você está passando vai servir para te fortalecer, vai servir de testemunho para que você alcance outras vidas e você tenha esse amor que talvez você não tenha tido do irmão mais velho. Você vai ter para dar a outras pessoas que venham se desviar no caminho, gente, porque vai acontecer sim. É uma fraqueza nossa, nós somos seres humanos, é da nossa natureza pecar e errar. É da nossa natureza, entendeu? Então isso não quer dizer que Deus não vai te amar de novo, de que Deus não vai te aceitar de novo, de que Ele vai te ter como servo, não, porque você é filho e Ele te ama e Ele ainda vai realizar as obras dele na sua vida. Sabe, tem gente que tem isso em mente, é uma coisa assim que eu não julgo, mas é um pensamento assim que precisa ser mudado. Mas, sabe, é uma coisa que tá na Bíblia, é uma coisa que nós, seres humanos, ninguém é santo, pelo amor de Deus, é uma coisa que nós, seres humanos, a gente tende a fazer porque nós erramos a todo momento. E em Tiago, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 20, vai dizer: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e se alguém trouxer de volta, veja bem no versículo 20, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Ou seja, por mais que você, em algum momento, você se desvie dos caminhos do Senhor, se você retornar, se você se arrepender e retornar, todos os seus pecados serão perdoados, porque Deus, Ele é amor. Deus, Ele te ama. Então, seus pecados serão perdoados. Em João, no capítulo 15, no versículo 6, diz: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo. A árvore que não produz nada vira lenha, só serve para queimar e vida na mangueira. Então, o que eu quero dizer sobre esse versículo, eu também vou te lembrar que vou aproveitar e vou ler aqui em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 5, que diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras, ou seja, ao primeiro amor, né? E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Que isso? É a luz, né? A luz que nós temos, porque somos a luz do mundo. Caso não te arrependas. O que eu quero dizer? Quero ressaltar aqui, deixar muito bem claro. Como eu disse, nós somos fracos. Em algum momento da nossa caminhada nós vamos ter esse enfraquecimento espiritual, que pode ou não nos levar a se desviar do caminho. Só que existe um grupo de determinadas pessoas que, assim, como eu já disse também, né, nós temos que lutar contra a nossa carne, e há um certo tipo de pessoa que toda vez que ela quer cometer algum pecado, ela sai da igreja, comete o pecado e retorna para a igreja. Ou seja, se a pessoa quer beber, ela sai, se desvia, bebe e volta. Sai, se desvia, bebe e volta. Ou então sai, no caso se desvia, fuma e volta. Aí se desvia, aí comete a fornicação, volta. E esse tipo de crente não é o que eu estou falando aqui, né? Não é esse caso de desvio. Porque uma pessoa que entra e sai da igreja, entra e sai, se desvia e volta. Quando eu falo sai da igreja, o que eu quero dizer é se desviar, tá? Entenda bem, a igreja somos nós. Quando eu digo sai da igreja, o que eu quero dizer é se desviar. Então, quando a pessoa sai e volta nesse ritmo assim de sai e volta sempre, 20 vezes em um mês, pelo amor de Deus, gente, essa pessoa tem que levar uma cajadada. Porque ela não... Aí nesse caso sim, ela não se converteu verdadeiramente. Mas quando uma pessoa em um determinado momento da sua caminhada, ela venha se desviar, venha se enfraquecer espiritualmente, se desviar e retornar para os caminhos do Senhor, sim, gente, não quer dizer que todas as obras que ela fez antes, isso não quer dizer que não foi verdade, de que não foi de Deus.
Ou então quer dizer, no meu caso, que tudo que eu fiz antes de me desviar, poxa, eu aceitei, eu entrei pra igreja aos 6 anos de idade e vim me desviar no final do ano passado. Então quer dizer que tudo que eu fiz, as pregações, os louvores, as peças, as pessoas que foram usadas através de mim, as pessoas que foram curadas e libertas através de mim, as pessoas que eu resgatei do mundo e trouxe para aqui, para Cristo, quer dizer que tudo isso foi mentira? Ou que tudo isso não foi verdade? Ou que Deus não fez isso? Gente, pelo amor de Deus, tirem isso da sua cabeça. Se você, por um determinado momento, se desviou, isso não quer dizer que Deus te abandonou, que Deus vai te deixar de lado, não. Deus vai continuar lutando para que você venha para os caminhos dele novamente, para que você venha para os conchegos do braço dele novamente. E ele te ama, e ele te quer como filho, não tem esse pensamento de servo. E vocês que continuam na igreja, que continuam ali caminhando, perseverando, tirem da cabeça de vocês esse egoísmo, pelo amor de Deus, tirem esse espírito de servo. Vamos ter amor, isso é os maiores dos mandamentos de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você tem que amar, você não tem que julgar, você não é nenhum juiz, você tá querendo fazer o papel de Deus? Deus é o único juiz e Ele quem vai dizer quem vai pro inferno e quem vai pro céu, e quem merece ser salvo e quem não merece. Né? Gente, é uma coisa assim que fica na minha cabeça, eu não consigo entender esse espírito de julgamento que as pessoas têm mania de ter. Não julgue, não importa o que a pessoa fez, se ela se prostituiu, se ela se drogou, ou se ela dançou, sei lá, rebolou até o chão, foi ver as coisas do mundo, as coisas normais, assim, pro mundo, sabe? Não importa. Nós não somos absolutamente ninguém, nós não somos ninguém para julgar. Somos pecadores também. E para Deus não existe essa de pecadinho, pecadão, não. Tudo para Deus é pecado. Se você mente, você tá pecando. Se você faz fofoca, você tá pecando. Se você vê alguém na rua e você julga, ou se você não quiser ajudar os mais pobres, né, vamos dizer assim, os mendigos, se você não quer ajudar, você tá pecando. Sabe? Então são coisas assim simples, às vezes a gente peca e a gente nem percebe. É da nossa natureza, como eu disse. Como Paulo disse, nosso pecado está diante de nós. Então não importa o que a pessoa fez, eu acho que assim, a gente não tem que julgar. Eu sei que às vezes acontece automaticamente esse julgamento, mas pelo amor de Deus, pense 2 vezes, tem amor, gente. Amor, amor. Em nome de Jesus, tem amor. Nós precisamos disso. A palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriariam, é o que tem acontecido hoje em dia. Nós temos vivenciado isso. Mas eu quero, de uma vez por todas, quero que vocês tenham amor pelo próximo. Não julgue. Não seja como o filho mais velho. Tire esse espírito de servo da vida de vocês. Sejam como filhos e ajam como filhos de Deus. Porque filhos de Deus, ele ama. Ele age de acordo com os mandamentos. Ele ama. Sabe? Então, quando você vê que alguém se desviou e você julga ou fica infeliz pela volta dele, você tá tendo um espírito de servo. E, sabe? E tem um louvor que fala, Abba, né, do Kemuel e do Tom Carter, que ele participa também, e ele fala justamente sobre isso, e essa mini pregação que ele teve foi uma das coisas que me inspirou. Deus já estava palestrando comigo pelo meu testemunho, pelo que aconteceu comigo, né? Mas, sabe, a observação que ele teve dentro dessa passagem foi muito feliz, sabe? Foi muito feliz essa observação que ele teve, esse discernimento que o Espírito Santo deu a ele. Então, eu quero deixar bem claro pra vocês, eu não tô aqui pra julgar ninguém, nem pra criticar um pensamento. Às vezes você pensa totalmente diferente de mim, mas é uma coisa que Deus pôs no meu coração. Então, vamos ter amor pelo nosso próximo, vamos parar de julgar, vamos receber aquele que se desviou, vamos receber com amor, porque é o enfraquecimento, ele teve um enfraquecimento, sabe? Eu tive esse enfraquecimento, então foi uma escolha minha, mas Deus permitiu passar por certas coisas para que ele pudesse me renovar, me restaurar, e me quebrou e fez de novo, para que eu pudesse ver as obras, sabe? Que ele havia planejado para minha vida. E isso foi bom pra mim, porque pelas coisas que eu vivi, eu amadureci e eu aprendi na dor, sabe? Coisas que eu não tinha aprendido antes. Então eu acho assim, se você está desviado dos caminhos do Senhor, não tenha esse pensamento
de que Deus vai te querer como servo e de que você vai ficar quieto no seu canto e você não vai fazer nada, você vai ficar ali na encolha para ninguém te ver. Não. Deus quer realizar as obras dele na sua vida para ontem. Para ontem. Então não fique envergonhado, sabe? Ele te quer como um filho, ele está dizendo, você ainda é meu filho, você nunca deixou de ser o meu filho e eu ainda quero realizar as obras na sua vida. Então, essa é uma coisa que Deus tocou muito no meu coração. Eu acho que precisa ser um alerta para os cristãos, que nós não devemos fazer como o filho mais velho fez, né? Como eu já disse, eu estou dizendo novamente, porque eu acho que isso precisa ficar muito bem claro. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, vamos ter amor. A igreja precisa de amor. E muitas das vezes, os próprios de dentro da igreja e os de fora se magoam muito por causa desse tipo de comportamento, por causa dessa falta de amor que há dentro da igreja. Mas, pelo amor de Deus, gente, vocês que estão de fora, não julguem, porque nós também somos humanos e nós lutamos todo dia contra isso, mas é uma coisa que às vezes se torna maior do que nós por falta de sabedoria nossa, mas somos humanos que nem vocês e nós pecamos que nem vocês, e o que a gente faz é procurar melhorar cada dia. Então, vamos melhorar nisso, não vamos parar de julgar, sabe? Vamos acolher quem se desviou, vamos buscá-los novamente para a casa do Pai e vamos festejar junto com o Pai, porque sempre quando alguém retorna para a casa do Pai ou quando alguém é novo, sabe? Novo convertido, há uma festa no céu e é uma coisa assim muito linda em que eu me alegro muito. E toda vez que algum amigo me fala que na igreja 2 almas se renderam aos pés do Senhor, ou quando alguém retornou, ou quando acontece na minha igreja também, eu me sinto muito alegre, me dá uma vontade enorme de chorar, porque eu acho lindo isso, sabe? É uma coragem muito grande você se negar todos os dias e você lutar contra a sua própria carne para viver um amor imensurável de Deus, e é algo que você nem vê, mas que você sente, sabe? E é uma coisa muito maravilhosa de se sentir, e é isso que é fé. A gente não vê, mas a gente acredita e a gente confia e a gente sente. E é uma coisa muito maravilhosa. Então é isso, gente, que Deus tocou no meu coração. E eu espero que vocês reflitam sobre isso. E se eu falei alguma coisa assim que venha ferir alguém, sabe? Não foi a minha intenção, mas é o que Deus quis que eu falasse, de acordo com a palavra, como eu li aqui vários versículos da Bíblia com vocês. E eu espero que a gente possa, né? Eu falo pra mim também, que a gente possa melhorar cada dia e buscar em Deus sabedoria para lidarmos com esse tipo de situação. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Uma boa semana para vocês, um bom resto de semana para vocês. E que Deus abençoe a vida de vocês.